paz, irmãos. Boa noite. Amém. Feliz demais de estar com vocês aqui nessa noite. As 3 últimas vezes que o Rodrigo me convidou para estar aqui com vocês, eu tinha compromissos e super constrangido a gente fica, mas tem que declinar, né? Fala, não vou conseguir estar aí. E eu digo super constrangido porque eu tenho um carinho enorme. O pessoal do 5G mora no meu coração. Vocês são parte da minha história, então eu gosto muito de estar aqui com vocês, mas fico feliz de hoje ter dado certo, da gente estar aqui nessa noite, junto com todo o pessoal aqui do Fabinho, da Juban e todo mundo que está aqui, celebrando e engrandecendo o nome do nosso Deus, que é digno de ser exaltado e engrandecido. O Rodrigo, quando ele me chamou, ele falou, olha, eu sempre pergunto, tem algum tema que vocês querem trabalhar, porque a gente quer estar em sintonia com aquilo que Deus está falando com vocês aí, para a gente entrar e fazer parte do mesmo coral junto com vocês, né? E o Rodrigo falou, olha, a gente está falando sobre graça e merecida, e é um tema muito profundo, e eu venho refletindo nesse tema. Eu posso dizer com certeza desde o início do ano, porque desde o início do ano para cá, eu acho que já uns 2 ou 3 locais em que eu fui convidado para falar, o tema era algum tema relacionado à graça. Então, eu posso dizer que de alguma forma ou de outra, esse tema de graça, ele tem resvalado no meu coração em inúmeras épocas aí desse ano. Eu quero te convidar a abrir ou acessar a sua Bíblia juntamente comigo em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Um texto bastante conhecido nosso, Filipenses capítulo 2. No final, eu vou falar um pouco sobre a amarelinha que o Fabinho comentou aqui, né? O que é isso, né? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses 2, a partir do versículo 1. Você que está acessando a sua Bíblia aí no seu celular, um conselho que eu dou é que você coloque o seu celular no silencioso e também desabilite o pacote de dados dele, porque às vezes você está lendo a Bíblia e o inimigo manda uma mensagem no WhatsApp, assim, né? Aí pisca um Messenger e aí acaba te desconectando do ambiente onde você estava ali, né? Tira o foco de onde você estava lendo. Mas é só uma dica, você siga ela se você quiser, tá? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada, absolutamente nada, façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, assim como o nosso irmão que foi ali pegar a nossa irmã pela mão e trazer ela aqui para cantar junto com o coro. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e... Vamos orar? Nós te louvamos, grande, eterno, bendito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu que és digno de receber toda honra, glória, louvor, adoração, poder e majestade. Nós te louvamos porque numa noite fria como essa, o Senhor tem nos dado
da tua parte o privilégio de nos reunirmos aqui como igreja, como corpo do Senhor, como noiva de Cristo, Pai. E nós estamos aqui justamente com o propósito de adorarmos a Ti, de engrandecermos o Teu nome, mas ao mesmo tempo de nos alegrarmos uns com os outros, de podermos olhar um para o rosto do outro, enxergarmos um no rosto do outro, a afeição de Cristo, a amizade, a fraternidade, a comunhão, a união, o vínculo da compaixão, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, continua falando conosco no decorrer dessa noite, assim como já tem falado através das danças, da coreografia, do louvor, através dos instrumentos que foram tocados, das músicas que foram projetadas, dos irmãos que nos recepcionaram, continua falando conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. A graça imerecida, graça imerecida. Eu pensando muito na relevância, na importância da mensagem da graça e dessa palavra graça e da atitude de graça do nosso Senhor para os dias de hoje, para os dias atuais, aqui bem perto da gente, para 2019, aqui para o mês de junho, para o período que eu e você estamos vivendo, para o período onde nós estamos inseridos. E eu amo a palavra de Deus, porque ao passo que ela foi escrita há 2000 anos atrás, ela nos permite, pelo mesmo Espírito, trazer ela para o solo de hoje, e aplicá-la e traduzi-la para aquilo que diz respeito à nossa vida no dia de hoje, no dia do agora, e como praticar, como viver, como valorizar essa palavra graça, essa mensagem de graça, esse movimento gracioso do Senhor vindo em nossa direção. Eu acredito que nós estamos em um período onde a mensagem da graça, bem compreendida, a mensagem da graça, bem vivida e valorizada, ela é para o tempo que nós estamos vivendo um remédio. Um remédio para os dias de hoje. E se eu pudesse dizer, não utilizando esse termo no sentido religioso, eu diria até assim, um santo remédio para os dias de hoje, para os dias que nós vivemos. Porque nós vivemos em um período, em uma época, que tem exigido de todos nós que estamos aqui, e não apenas de um grupo ou de outro específico, mas tem exigido de nós e dos que estão lá fora, perfeição. Nós precisamos ser perfeitos em todos os aspectos e em todos os ambientes da nossa vida onde nós convivemos, porque é isso que o mundo tem nos exigido, tem nos imprimido e tem nos imputado. Nós precisamos ser perfeitos no nosso trabalho, porque ai de mim e ai de você se errarmos, se falharmos e se formos imperfeitos naquilo que nós fazemos no nosso trabalho. Foi-se embora a nossa vaga e outro ocupa o nosso lugar. Não sei se você já sabe disso, mas existe um pouco de verdade naquilo que se diz que nós, eu e você, para a empresa, para muitas empresas, somos apenas um númerozinho lá. E se nós falharmos e formos imperfeitos, outro vem e substitui. Essa mesma perfeição é exigida de nós hoje, até nos relacionamentos que nós cultivamos. Porque se nós falharmos com a pessoa que se relaciona conosco, muito provavelmente, no período que nós temos vivido, ela vai ter uma dificuldade enorme de exercer o perdão para com você, e talvez você tenha uma dificuldade enorme de exercer também o perdão para com ela. Portanto, não erre, não falhe. Seja perfeito no seu relacionamento com os outros. Nos é exigido uma perfeição no que diz respeito
ao convívio de redes sociais que nós vivemos. E, aliás, o que nós mais vemos nas redes sociais é a perfeição dos outros estampada e esfregada no nosso rosto. Parece que o imperfeito somos nós. O outro só ri, só exibe roupas de marcas, está sempre andando, viajando, almoçando em restaurantes onde eu sempre quis estar. É o quadro que é exibido para o mundo. É o quadro que é exibido para aqueles que estão olhando, que é esse quadro de perfeição. Um quadro que não permite retoques. No seu celular você deve ter um modo beleza. O modo beleza de foto do seu celular, ele é justamente para isso, para tirar as imperfeições do seu rosto, para quando você publicar a foto na sua rede social, o seu rosto sair lisinho, como nenhum ser humano tem, a não ser os atores globais. Porque é exigido de nós uma perfeição. Uma perfeição. Agora, o que acontece quando nós vamos para a nossa casa e que quando, no decorrer do nosso caminho, nós nos vemos num período de solitude, sozinhos com o nosso Deus, com o nosso Senhor, e num período de profunda sinceridade conosco mesmo, nós olhamos para dentro e percebemos que em nós, de verdade, não existe perfeição nenhuma. Aqui, com toda sinceridade, quem aqui pode levantar a mão e dizer eu sou perfeito? Quando nós olhamos para nós, tirando toda a máscara, todo modo beleza, tirando de nós todo tipo de vaidade, todo tipo de egocentrismo, todo tipo de maquiagem, e quando nós olhamos para nós mesmos, o que nós encontramos é um Rodrigo que é muito imperfeito, que batalha para tentar conseguir, mas que erra, que falha, assim como todo ser humano erra e falha, porque isso não é uma particularidade minha, mas é inerente a todos nós que somos seres humanos. Erramos, falhamos e somos muito mais imperfeitos do que perfeitos naquilo que fazemos. Um breve exemplo disso seria você observar-se nos relacionamentos familiares dentro do seu lar. O quanto você erra com seus pais e o quanto seus pais erram com você. E se existe um lugar em que nós podemos praticar o perdoar 70 vezes 7 é dentro de casa. Talvez aí seja um dos poucos lugares onde a gente chegue a esse número. Porque ali nós percebemos de forma mais nítida e com um zoom e com uma lupa as imperfeições daqueles que estão perto de nós. E quando nós chegamos à conclusão de que nós somos imperfeitos, de que nós erramos, de que nós falhamos, ao passo que nós vivemos em um mundo que exige de nós perfeição, que exige de nós o não erro, que exige de nós acertarmos em tudo, a pergunta que nos fica é: quem nos acolherá? Quem nos estenderá os braços? Quem nos abraçará? Eis a importância da mensagem da graça para os nossos dias, que é a mensagem que acolhe justamente os imperfeitos, aqueles que são como eu e como você e como todos que estão lá fora. É essa mensagem da graça, de um movimento de amor de Deus não merecido, vindo em nossa direção, nos abraçando e nos acolhendo. Me faço claro? Amém? Essa mensagem da graça é a mensagem relevante para o hoje, para o agora, para os nossos dias. Portanto, se nos exigem perfeição, e se nós sabemos que o que existe em nós é imperfeição, existe em nós também um Deus que nos acolhe nessa imperfeição. Um Deus que nos abraça nessa imperfeição.
um Deus que caminha conosco nessa imperfeição e que nessa imperfeição vai nos motivando a acertar arestas, a modificar comportamentos, buscando uma perfeição que não será alcançada aqui, mas que enquanto imperfeição Ele está conosco. Amém? Esse é o nosso Deus. E eu quero trazer isso ainda de forma mais prática ainda, para o agora. Você pode pôr para mim, por favor, Sara? Nós acabamos de cantar essa música aqui. Eu quero ler um pouco a letra dela com vocês. Às vezes a gente canta e não consegue mergulhar um pouco na profundidade disso. Pensando agora um pouco nisso tudo que eu falei aqui nesses breves minutos sobre a mensagem da graça, que alcança o imperfeito, que é um movimento de Deus vindo em nossa direção que não é merecido. Vamos ler um pouco dessa letra. Ousado amor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Antes que eu fizesse qualquer coisa, a iniciativa foi de Deus. A iniciativa não foi minha. Foi Deus que nos colocou no ventre da nossa mãe e nos trouxe até aqui no dia de hoje. A iniciativa é dele. Antes de eu cantar, ele já falava, já cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Antes de eu respirar, o movimento é dele em nossa direção. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Sem vida, nós sequer respiramos. Tu tens sido tão bom para mim. Ó impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ó que deixa as 99 só para me encontrar. O Deus que deixa 99 que estão bem, que estão protegidas, que estão amparadas, para encontrar a que se perdeu, machucada, suja, caindo pelas barrancas nas suas imperfeições. É esse Deus, nesse movimento gracioso. Pode passar. Não posso comprá-lo. Como que eu posso monetizar isso financeiramente? Não posso merecê-lo, porque se eu olho para mim mesmo, eu digo, eu não sou digno desse amor vindo em minha direção. Mesmo assim, se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo, eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. Inimigo eu fui, inimigo você foi, todos nós fomos outrora, mas o amor dele lutou por mim, de uma forma que eu nem sei como explicar, mas eu sei que o amor dele lutou por mim e me alcançou. Pode passar. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom para mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus que deixa as 99 para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Pode passar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Encarna na Virgem, é morto e ressuscita para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras, arranca os grilhões, me tira das trevas para me encontrar. Pode passar. Pode passar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. É esse
o movimento gracioso de Deus vindo em nossa direção. Nós cantamos isso. Precisamos viver isso. Precisamos valorizar isso. Precisamos entender isso. Precisamos pregar isso. Precisamos propagar isso. Precisamos levar isso adiante. Isso aqui é Deus dizendo assim para mim e para você: eu te aceito. Mesmo com as suas imperfeições, falhas, erros, mesmo com seus pecados, eu te aceito. Porque o meu negócio não é com perfeitos. O meu negócio é com imperfeitos, sinceros, querendo melhorar nessa vida. Amém? Esse é o nosso Deus, que vem ao nosso encontro, que nos busca. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu queria fazer aqui ainda algumas provocações e nos instigar, assim, algumas percepções nossas de como nós temos dificuldade de entender a profundidade dessa mensagem da graça, que é sinônimo de um ousado amor. E entender isso juntamente com vocês aqui nesse ambiente de igreja. Até que ponto nós acreditamos nisso de verdade? Até que ponto nós acreditamos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que busca os doentes? Até que ponto nós acreditamos que a pregação do Evangelho é a pregação voltada para aqueles que falham, que erram, não aqueles que ostentam uma vida perfeita? Até que ponto nós acreditamos de verdade mesmo, em um Deus que deixa 99 aqui e vai buscar o cracoleiro? Até que ponto nós acreditamos nisso de verdade, assim com unhas e dentes, como uma verdade de fé, para nós crermos e depositarmos fé nisso, num Deus de graça, que nos alcançou e que tem poder para alcançar aquela pessoa por quem nós temos orado, que aos nossos olhos é impossível, mas Ele nos alcançou. Então, a pergunta que eu faço é no sentido de entender até que ponto nós acreditamos num Deus que manifesta explicitamente no seu Evangelho o desejo de ir em busca da ovelha perdida, de ir em busca do filho pródigo, de ir em busca do desgarrado. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é de que, na nossa leitura religiosa, nós fazemos a interpretação de que é muito melhor Jesus ficar conosco, no sentido de que aqui é melhor, aqui tem ar-condicionado, tem projetor, aqui tem aromatizador de ambiente, Jesus fica aqui, é mais aconchegante para você. Mas quando Ele me alcançou, eu não estava aqui. E Ele usou pessoas para irem me alcançar onde eu estava. Então, percebam esse movimento de Deus em contrapartida com a nossa ótica aqui muito própria de igreja, querendo dizer assim: não, fica conosco. Mas o nosso Deus, Ele é Deus tão grande que Ele está conosco e está buscando. Ele está conosco e está buscando. O nosso Deus, Ele não é um Deus estático, parado. Assim sendo, Ele poderia ser um ídolo construído de madeira, pedra, alguma outra coisa, em argila, mas Ele é um Deus vivo, que se movimenta, e que enquanto está aqui conosco, Ele está indo em direção agora ao morador de rua que está tremendo de frio, mas tem gente levando cobertor lá, enquanto nós estamos aqui aprendendo da palavra dEle, e enquanto nós estamos aqui, Ele está visitando pessoas no presídio que não tem sequer uma marmita adequada com a qual se alimentar.
porque não é estático, é em movimento. É um Deus que se expande. É um Deus que fala assim, a partir de você, a fluir como um rio de vida. Senão a gente quer colocar ele assim, ó, e fica comigo. É meu, e ilustra, é na minha igreja, é para o meu ministério, é bonitinho. Não, isso é o seu smartphone, não é Deus. Isso é o seu carro, não é Deus. Isso é a sua casa, não é Deus. Eu quero dizer que isso é um objeto. Deus não é objeto. Deus é vivo. É vivo, Ele vai, fica, vai, volta, permanece. Amém? Como Deus dizendo assim, vocês estão bem aqui. Eu vou ali atrás de quem se desgarrou, de quem não está no caminho, de quem está perdido, lutando contra vícios, lutando contra a pornografia, lutando contra o alcoolismo, lutando contra a mentira, lutando contra uma vida de desonestidade. Deus está indo em direção a esse tipo de pessoa, através da sua graça maravilhosa. Isso porque não existe ninguém que, em tendo recebido verdadeiramente essa mensagem maravilhosa da graça de Deus, e em tendo vivenciado essa mensagem maravilhosa da graça de Deus, não exista ninguém que, em tendo encarnado essa mensagem maravilhosa da graça de Deus, que não tenha se tornado um um ex-viciado, é um ex-mentiroso, é um ex-desonesto, é um ex-ladrão, é um ex-alguma coisa. Todos nós que estamos aqui, se estamos hoje em Cristo firmes, é porque hoje nós podemos dizer que somos um ex-alguma coisa. Deus nos deu uma nova vida, nós estamos vivendo a cada dia em novidade de vida naquele que era, que é e que para todos sempre será. No nosso Deus. Porque nós fomos e temos sido constantemente alcançados por essa mensagem e por essa verdade da graça fluindo, borbulhando através de Deus em nossas vidas. Irmãos, isso é muito profundo, nós não podemos deixar isso como uma doutrina, a doutrina da graça, a teologia da graça. Não é a vida da graça, é o movimento de graça, é a graça de Deus em nossas vidas no dia de hoje, no agora. É para a gente transmitir, é para a gente viver. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E o que nós percebemos é que no nosso processo humano, natural, meritocrático, nós queremos valorizar o nosso esforço, né? Então a gente acha que tipo assim, olha, porque eu não falto em nenhum culto, é por isso que Deus me ama. Porque eu vou em todos os ensaios do 5G, é por isso que Deus me ama. Porque eu estou em todas as EBDs, eu não atraso, é por isso que Deus me ama. Porque eu oro e jejuo todos os dias, é por isso que Deus me ama. Olha, tudo isso é extremamente importante, necessário, válido, honesto, digno de honra para a nossa vida cristã ser formada e ser bem estruturada. Mas não é com isso, e não é por isso que Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos filhos e filhas de Deus. E por quê? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama, é que eu venho com todo prazer em todos os ensaios do 5G. Porque Deus me ama, é porque eu estou aqui todo domingo na EBD, porque Ele me ama e eu quero aprender mais dEle. É porque Deus me ama, é que eu estou aqui culto após culto. Eu não faço tudo isso para ser amado, eu faço tudo isso em resposta ao amor de Deus profundo que me alcançou e que eu quero vivê-lo, vivenciá-lo e aprofundá-lo e dilatar esse amor na minha vida. Eu dizimo para Deus me amar? Não.
Eu vou comprar a Deus com o meu dízimo, ainda mais com o meu dízimo. Não. Não tem como. Eu dizimo é porque Ele me ama. Eu oferto porque Ele me ama. Então, essa noção ela é invertida na nossa realidade. E então a gente passa a ter uma fala que assim é muito parecida com a fala do filho mais velho na parábola do filho pródigo, né? Então, a parábola do filho pródigo, você tem o filho mais novo que pede a herança do pai, sai, gasta tudo de maneira errada e se perde e se acaba nas imperfeições do mundo, enquanto você tem um filho mais velho que está e continua firme e não faz nada de errado, né? E aí, quando o filho mais novo volta, o pai corre em sua direção, faz uma festa, dá roupa nova, coloca um chinelo, um anel no dedo e fica feliz, porque o filho que estava perdido, ele voltou. E aí a fala do filho velho é uma fala tipo assim, que isso? Eu sempre estive aqui contigo e nunca ganhei nada, e tu nunca me deste nada, nunca matou, nunca fez um churrasco, nunca celebrou, sendo que esse filho mais velho estava todo dia desfrutando da presença do pai. Desfrutando da presença do pai. E eu acho interessante uma interpretação do Rubem Alves sobre essa fala do filho velho que às vezes nós temos, né? Na verdade, sobre esse quadro do filho pródigo. Ele diz que quando o filho mais novo chega assim para o pai e fala: pai, eu pequei contra ti e estou em dívida com o Senhor. Aí o pai responde para o filho mais novo assim: eu não sou um contador, eu não contabilizo débitos, a sua vida comigo é de hoje em diante. Ao passo que quando o filho mais velho chega e fala assim: pai, eu sempre estive contigo, eu tenho crédito contigo, o pai diz assim: eu não sou um contador, eu não contabilizo créditos, a sua vida é de hoje em diante comigo. E a gente tem uma relação com Deus que parece uma relação de débitos e créditos. Nosso Deus não é um contador. Nosso Deus é vida na nossa vida. Nosso Deus é chamado amor, é chamado Espírito. E nós o adoramos em Espírito e em verdade. Amém? Esse é o nosso Deus. E aí, pessoal, agora eu quero chamar muito a atenção de vocês. Eu sei que eu já falei muito e talvez tenha alguém até cochilando aqui. Lá na nossa igreja, está sendo gravado? Tá? Então não vou falar não. Talvez tenha até alguém cochilando aqui, mas enfim, eu quero chamar muito a atenção de vocês, porque eu vou falar agora, tá? Que é o seguinte, nós chegamos a um dilema. E o dilema é o seguinte, prestem atenção. Nós chegamos à conclusão de que existe um Deus que no seu movimento de graça vai em direção ao imperfeito, ao que erra. Nós chegamos à conclusão que nós estamos em comunhão com um Deus que não contabiliza débitos e nem créditos. O dilema é o seguinte: diante dessa verdade, o que nós faremos então? Continuaremos a pecar para que a graça seja maior na nossa vida? Continuaremos a pecar? Continuaremos a pecar? Não. Não continuaremos a pecar. Porque aqui entra um ponto-chave. Nós temos uma mensagem profunda da graça que vem em direção ao imperfeito. Mas essa graça nos alcança com uma força e nos leva para os braços do Pai. E esse movimento gracioso de Deus, que nós chamamos de ousado amor de Deus, ele não foi de graça. Ele custou caro. E nós precisamos, então, viver
essa graça e, acima de tudo, valorizar essa graça. Se nós não podemos comprá-la, se nós não podemos merecê-la, por maior que seja o nosso esforço, o que nos resta é viver essa graça e valorizar essa graça em nossas vidas. E esse texto que nós lemos, ele é extremamente propício para que a gente possa entender o porquê nós devemos valorizar essa graça de Deus em nossa direção. Esse trecho, ele mostra justamente o preço pago por esse movimento de graça de Deus vindo sobre cada um de nós. Esse movimento de graça de Deus, ele é um movimento de aproximação de Deus vindo sobre nós. E aí eu volto com vocês para Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. 2:5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Bom, nós falamos que esse movimento de graça é um movimento de Deus vindo em nossa direção. Vamos entender isso. Nós temos o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, envolto em toda honra, glória, poder, majestade, vitória, todo elogio, aquele que habita em luz inacessível aos homens, aquele que é rodeado por anjos, arcanjos e querubins que 24 horas cantam diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, hosana nas alturas. Esse é o nosso Deus, o Deus Santo. E aí, num movimento de graça, nós temos o Filho que deixa a sua glória e, num movimento de graça, se aproxima de nós e nasce em forma humana e se torna semelhante a nós, semelhante a eu e você, comedor de arroz e feijão, sofrendo tentações, sofrendo frio, nudez, sofrendo angústia a ponto de suar sangue, passando fome, sofrendo o cansaço do dia a dia. Então nós temos um Deus que, nesse movimento de graça, para se aproximar de nós, nasce em forma humana, semelhante a mim e a você. E a palavra nos diz que ele se fez como um servo, sofredor, um servo sem formosura, que quem olhava para ele virava o rosto. Era alguém que, se fosse hoje, ia passar do nosso lado, a gente... Não é como é pintado nos quadros que nós vemos. Com certeza não é. Nesse movimento de graça, ele deixa o Santo, 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 a luz inacessível, toda a honra e toda a glória, e nasce para se aproximar de mim e de você, nesse movimento de amor. E não bastando isso, em sendo humana, vai no seu ministério, segue a sua toada, sendo gente, até o final, e sofre a morte, e morte de cruz. Deixa a sua glória e nasce, e nascendo, morre. Para que através da sua morte e da sua ressurreição, essa mensagem da graça chegasse até hoje, aqui em 2019, a mim e a você.
para que essa mensagem da graça, ela tivesse a amplitude de ser uma mensagem tão potente, a ponto de se dizer assim: todo aquele que nele crê será salvo. É uma mensagem que alcança a todos, na extensão da face dessa terra. Onde se pisam os pés, a mensagem do Evangelho pode ser pregada, porque a graça pode ser alcançada lá. Mas essa graça custou, abandonou a sua glória, sofreu como nós sofremos, e não bastando, morreu na morte do madeiro, do lenho cruento, vertendo sangue em nosso lugar, para que essa mensagem nos alcançasse hoje. Portanto, se nós não podemos comprar e nem merecer essa graça, o que nós devemos fazer? Valorizar esse momento, esse movimento de Cristo vindo em nossa direção. E como que eu valorizo isso? Vivendo Cristo, deixando Cristo se dilatar na minha vida, esparramando Cristo por onde eu vou, deixa vazar por onde vai. Muda. Se é o teu olho que está te fazendo pecar, arranca. Se é a tua perna, arranca. Obviamente, não na literalidade da amputação do membro, mas na literalidade da amputação daquilo que nos faz pecar, com a intensidade e com a força de querer valorizar esse movimento do Deus que veio em minha direção, se fez homem e morreu na cruz em meu lugar e que me alcançou com a sua mensagem. Então eu não quero ser mais o mesmo. Assim como eu sei que você não quer ser mais o mesmo. Você e eu devemos viver tipo assim, olha, quando alguém olha para Sara, alguém tem que ver na Sara a última versão da Sara, a Sara mais nova. A Val, a última versão da Val. A Isa, o Gui, o Zé, todos que estão aqui, o Fabinho, eu estou vendo a última versão do Fabinho, porque o Fabinho de ontem já foi aprimorado, já não é aquele. A gente não atravessa 2 vezes o mesmo rio. O rio corre, a vida anda. Então, o Fabinho de ontem já mudou. E isso tem que ser perceptível primeiro para nós, e a partir de nós para os outros. É dessa forma, deixando Cristo dilatar na nossa vida, na nossa existência, na sua largueza, extensão e profundidade, é que nós vamos valorizando essa mensagem da graça. Se Cristo me alcançou quando eu era pecador, quando eu era cheio de vício, quando eu era malandro, mentiroso, se Cristo me alcançou quando eu era assim, esse é quando eu era, porque hoje eu já não sou. Então a gente tem uma mensagem que nos alcança numa situação em que nós estamos, mas uma mensagem tão contundente de um Deus que vem em nossa direção, que não nos deixa da maneira como nós estamos, nós mudamos, e isso se dá o nome de novo nascimento. Ainda há pouco eu estava falando com meu sogro lá, eu pedi para fazer ele lá em casa, um escritório de móveis planejados, que de planejamento não teve nada. Eu fiquei 3 semanas para receber um escritorinho planejado, de 2 por 1, negócio pequeno. Mas eu falei, ainda bem, é por isso que a gente nasce de novo. E o pessoal indo lá, eu servindo um cafezinho e bolacha, falando, pessoal, desculpa, mas eu tenho que falar, não está legal aqui. Mas não sou eu que tenho que ver isso, é ele. Mas porque a gente nasce de novo, as nossas atitudes já não são mais a mesma. Porque quando nos ligam do telemarketing, da Vivo, amém? Telemarketing da Vivo, fala Deus. Aí a gente vê que a gente nasceu de novo, né?
Eu até agradeço, eu falo, ó, obrigado porque me mostra o quanto eu aprimorei como pessoa. Sei que ainda não sou perfeito e aqui não o serei, mas estou a caminho de. Amém? Vamos ficar em pé. Amarelinha. Vamos concluir aqui, eu já vou para a amarelinha. Pessoal, essa mensagem de Cristo, ela nos alcançou pela sua infinita graça. E eu quero dizer o seguinte, com muita seriedade aqui para você, tá? A mensagem de Cristo, ela te alcançou da maneira como você era, alguns anos atrás, alguns meses atrás, eu não sei quanto tempo faz isso, eu sei quanto tempo faz para mim. E ela te alcançou na sua imperfeição. Mas talvez até hoje você ainda tenha traços de imperfeição na sua vida, como eu ainda tenho. O que eu quero dizer para você é que Deus continua contigo no hoje, tá? Pedro, mesmo depois de ter andado sobre as águas, ele teve seus reveses de fé. Nós passamos pelos reveses da nossa fé, mas Deus permanece conosco. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai. Nós somos extremamente gratos por esse movimento gracioso do Senhor vindo em nossa direção. O Deus que se esvaziou de si mesmo e se fez homem, como eu e como os meus irmãos e irmãs são, e sofreu todo tipo de aflições aqui nesse mundo, e não bastando, morreu no lenho cruento, no madeiro, para nos salvar. Ah, Deus, que essa mensagem maravilhosa desse ousado amor vindo em nossa direção possa ser vivida, experienciada e valorizada em nossa vida, Pai, e demonstrada para todos. É o que nós te pedimos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome, Senhor. Amém.